Quando eu fiquei com a primeira menina, eu só, tipo, confirmei, assim, sabe? Aí foi meio que libertador, assim, pra mim. E aí parece que tudo que acontece de ruim na tua vida é castigo de Deus por você não estar vivendo da maneira que Ele quer, sabe? Durante esses 14 anos que eu fiquei casado, 18 total de igreja, eu não vi um homossexual, uma lésbica, mudar de orientação sexual. Terapias de conversão, cura gay, terapia de reversão, tem vários nomes diferentes. Esse tipo de procedimento não é proibido no Brasil. Tem algumas determinações do Conselho Federal de Psicologia que proíbem que psicólogos, psiquiatras façam esse tipo de tratamento com as pessoas, mas o que acontece muito no Brasil é que a maioria das vezes isso não é feito por profissionais de saúde mental, nem psiquiatras, nem psicólogos, isso acaba acontecendo de forma mais informal, ou então em centros religiosos, a própria família tenta curar a pessoa, tenta tirar aquilo da pessoa. Não é uma terapia comprovadamente que funciona cientificamente, isso não é real, isso não tem nenhum efeito sobre essa pessoa, porque você não pode mudar uma coisa que é intrínseca a ela. Passei vários anos na igreja católica e com 15 anos eu me converti dentro de uma igreja evangélica. E ao longo dessa trajetória eu fiz um trabalho missionário e a partir daí então comecei a pensar num trabalho ministerial, pastoral. E aí vim a ser pastor, inclusive pastor da Igreja Batista aqui do Rio de Janeiro. Dentro da Igreja Católica eu tinha aquele ensinamento ainda, né, bastante inquisitorial, né, de que se você é gay você não vai para o céu e só tem uma alternativa, você tem que ser celibatário. Ou então você casa e constitui uma família. E eu depois, quando fui para a Igreja Evangélica, levei essa herança, né, doutrinária para lá e lá foi reforçada, mais ainda. E eu de fato casei, eu fiquei 14 anos casado e tive 2 filhos. Aí na minha adolescência, a minha família foi apresentada para o estudo bíblico e entrou de vez nessa religião dos evangélicos, assim. Sempre tinha uma menina que, enfim, que eu era mais próxima e foi isso, assim, a adolescência inteira. Quando eu fiquei mais velha que eu vi que isso poderia ser algo sexual também, mas ainda não tava, eu ainda não queria acreditar nisso, assim, sabe? Porque, enfim, o que eu tava sentindo. Quando eu saí de lá, porque eu comecei a ter referências, comecei a ter, enfim, a conversar sobre isso. Comecei a entender os desejos, as vontades que eu tinha. Vou dizer uma coisa que imediatamente vai fazer vocês se sentirem melhores. Não é verdade quando a pessoa diz que você pode nascer gay. Não pode nascer um homossexual, isso é uma mentira. Eu sou um conselheiro e um pastor, mas eu nasci assim? Eu passei por uma experiência de me reunir com outras pessoas da igreja e montar um grupo que nós esperávamos que fosse uma forma de ajudar pessoas. E ao mesmo tempo da gente descobrir e entender melhor a gente mesmo. E esse grupo então foi chamado de Movimento pela Sexualidade Sadia. A gente ia para a Parada Gay fazer panfletagem. A gente ia para a Porta da Lebóia, agora não mais existente no Rio de Janeiro, uma boate que foi conhecida no mundo todo. Vi gente de fora para poder frequentar a Lebóia aqui em Copacabana. E eu vi casos dentro do próprio Moses, de gente que era dali, de gente que se relacionava com outras pessoas, do próprio Moses. Teve um caso, por exemplo, de um rapaz que morreu, tinha 3 viúvas chorando no enterro. A mulher dele oficial e 2 homens com quem ele tinha transado no Moses o tempo todo. E ninguém pensa aqui que o Sérgio deve ter sido descoberto em alguma situação e aí foi expulso da igreja. Negativo. A igreja queria mais que eu ficasse. Muitos pastores me pediram, não vai, fica, você é um homem de Deus, você tem potencial e Deus te usa, não sei o quê. Para mim não fazia mais sentido nenhum, nada disso. É a mesma coisa que você inventar um problema para vender uma solução e a pessoa que acredita que tem um problema continua sem solução nenhuma, porque nem o problema nem a solução existem. E aí é que está a questão. Não há nada de errado com a homossexualidade e qualquer tentativa de mudar isso faz mal às pessoas que passam por isso. Não faz bem. And you are at an age where you are especially vulnerable to evil. And
When I say evil, I mean evil. And you won't see it now. You won't see it tomorrow. But what feels like fun is actually the enemy. And that enemy is closing the noose around your neck. Ruth? Is anyone home? Oh, you experiment and play with that yoke like it's a toy, and you think, oh, just this once, just a little longer. Click. It's got you. Foi uma vida de culpa que enfim, não era saudável, assim. E como, embora eu não seja religiosa, eu tenho essa formação bíblica, então eu tenho essa crença, eu acredito em Deus, sabe? Eu sou cristã. Eu morro de medo agora não tanto, mas medo de ter câncer, sei lá, câncer de útero, câncer de mama, por ser um castigo, uma consequência do pecado, por eu ter essa vida de pecado, por ser lésbica. Meus pais descobriram que eu tava namorando uma menina. Na verdade, ela foi minha primeira namorada. Me seguraram lá na minha cidade por uns 3 meses. E não queriam que eu voltasse pra cá de jeito nenhum, não voltasse pra minha vida aqui, não voltasse, enfim, pro meu relacionamento. Me excluíram de tudo, assim. Eu tive que ter sessões com a mulher do pastor. Então, esse processo, com esse acompanhamento que eu fiz com ela, ao meu comportamento, quais eram os pecados que eu estava fazendo na minha vida, basicamente. Eu precisava falar em voz alta aquilo, precisava renunciar em voz alta e orar para Deus e pedir para que Deus tirasse aquilo de mim. E isso tudo com uma carga emocional muito grande, um abuso espiritual, porque você tá, tipo, com a mulher do pastor, enfim, a soberana na igreja, né? Então, você é a pessoa que, assim, é a mais próxima de Deus ali naquele momento, uma pessoa super iluminada, você, uma pessoa suja, pecadora, fazendo tudo aquilo, enfim, a gente fica muito vulnerável e muito... Enfim, eu me senti ridícula, me sentia suja, me sentia culpada, me sentia a pior pessoa do mundo, sabe? Eu fugi da casa do meu tio. E eu fiquei com umas meninas que eu conhecia, enquanto seus pais estavam fora. E foi lá que eu coloquei em prática os meus pensamentos homossexuais. Continue, Sarah. Eu renuncio esses pensamentos e ações pecadoras. E peço que Deus me perdoe por todas essas coisas. E aí a igreja entrou num processo que eles chamavam de limpa-corações. Eles iam lá pra casa do pastor, e daí tinha uma diretoria, assim, que era, tipo, os mais espiritualmente avançados, assim, evoluídos, os mais perto de Deus, assim. E aí a pessoa sentava no meio e era tipo um paredão, assim, você era bombardeado. Então você sentava, né, nesse paredão ali com eles e você tinha que pôr tudo pra fora, tipo, todos os teus pecados. Você tinha que limpar o coração. E era muito opressor, assim, era muito foda. Porque, meu, você se sente, de novo, você tem vergonha, você chora de vergonha, de medo, de raiva, e é um misto de sentimento, assim. E sabe o que é o pior? É que, assim, essas pessoas eram tão evoluídas espiritualmente, dava 2 dias, a igreja toda tava sabendo o que acontecia lá. Virou, tipo, o assunto da igreja, do tipo, tal pessoa foi fazer o limpa-corações esse final de semana, então ficava todo mundo esperando onde é que ela tinha pecado, quais eram os pecados dela, sabe? Aí a pessoa vai lá e escreve tudo que ela fez de errado na opinião deles, né? E aí depois eles usam isso para manipular essa pessoa. Eles ouvem as coisas, vão para o púlpito, pregam usando a história da pessoa. E as pessoas identificam e apontam. Existe uma rede de controle aí. Esses inventários, esses aconselhamentos pastorais servem a isso. Quero pedir a Deus que me perdoe. E quero agradecer a todos vocês, principalmente ao Sr. Sykes, por me ajudarem a reencontrar o caminho da integridade. Nós te amamos, Gary. Mas é sempre um amor condicional. Você é bem-vindo, mas você tem que deixar de ser você mesmo. Então, se o preço para alguém te amar é você deixar de ser você mesmo, isso não é amor. E não vale a pena pagar por isso. Nenhum centavo. Quanto menos, autonegação.
Conselho Federal de Psicologia, ele possui uma resolução que foi emitida no dia 22 de março de 1999, portanto, há um pouco mais de 20 anos. E com esta resolução, ele vai além, porque ele afirma não se tratar de uma patologia e muito menos de um desvio. Portanto, com esta resolução, fica vetada qualquer prática psicológica no Brasil que pudesse se encaminhar para algum tipo de reorientação ou de cura das chamadas orientações sexuais não heteronormativas. Eu queria chamar a atenção aqui para uma quantidade imensa de pessoas ainda menores de idade, adolescentes que são encaminhados por famílias para práticas de reorientação, que muitas vezes envolvem práticas manicomiais, de reclusão, processos que demoram muitos anos. Nós entendemos que as pessoas LGBTs possuem questões em relação à sua sexualidade, como também as pessoas heterossexuais possuem N questões em relação à sua sexualidade, e o psicólogo é o profissional adequado para quem essas pessoas devem procurar. O que não se pode fazer é procedimentos de cura ou de reversão, por entender que isto seria uma violação da Resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia. Eu acho que quando chega num ponto em que uma família acredita que essa é uma possibilidade de você reverter quem a pessoa talvez o melhor caminho não seja nem explicar para essas pessoas que a terapia é perigosa e danosa e que vai causar danos irreversíveis na pessoa, mas talvez explicar para a pessoa, dar um passo atrás na explicação, explicar o anterior, explicar para essa pessoa que ser gay é normal, ser trans é normal. É um recurso bem interessante uma família procurar, por exemplo, um grupo de mães. Tem alguns grupos de mães pela diversidade, mães pela igualdade espalhados pelo Brasil. São mães de pessoas LGBT e elas se organizam não só para participar de manifestações, protestos, mas elas se organizam para acolher pessoas que têm dúvidas. A Mães pela Diversidade tem uma página no Facebook, né, que você entra, e assim que você entra, você passa uma mensagem querendo se cadastrar e você diz da onde que você é, porque essa página do Facebook, ela é nacional. Então essas coordenadoras regionais, elas entram em contato, né, com essa mãe e aí faz todo um trabalho de acolhimento. E é muito interessante também que o Mães pela Diversidade hoje tem homens também, tem pais também. Porque eles falam, poxa, a gente não tem um espaço pra gente, a gente também quer ter um espaço. Eu tenho 3 filhos, né? A minha filha mais velha, ela é hétero, cis hétero, né, que falam hoje. E tenho mais 2 filhos que eles são homossexuais. Tem a do meio e o mais novo. E essa questão para mim de ser homossexual, mesmo não sabendo que eles eram homossexuais, nunca foi uma questão para mim, né? Porque isso nunca para mim foi eu nunca problematizei isso. Eu penso sobre homens. Eu não sei por quê. Quando você vai educando, né, essa criança, você tem um pertencimento dentro de uns dogmas, dentro de crenças, dentro de uma moral. Então você aprende muito o que você não pode ser. Então eu acho que esse grupo do Mães pela Diversidade, ele vem muito para poder tirar esse peso, né, e mostrar, ok, tá tudo bem. Né? Então, acho que tem que ter o olhar da gente para o filho, né? De ter essa escuta amorosa, mas que esse filho também perceba que esse pai e essa mãe também precisa de um momento para ela poder entender tudo isso, né? E falar, ok, tá tudo bem, né? A gente tá junto. Eu comecei a terapia porque aí eu precisava de alguém que não fosse da igreja,
que não fosse parente. Enfim, tratar esses traumas, essa culpa. Eu consegui entender que, assim, eu posso ter minha fé em Deus, eu posso ter minha crença, mas não é do jeito que colocaram pra mim. Eu entendi, tipo, esse lado espiritual como uma experiência, sabe? E paralelo à terapia, eu acho que o fato de eu entrar na militância feminista, na militância LGBT, eu achei referência de pessoas que também passaram por isso, então eu vi que eu não era um caso isolado. Eu acho que isso fez com que eu entendesse também esse sistema hierárquico, machista e dominador da igreja, onde o homem pode tudo, onde o homem é o líder da casa, onde a mulher é submissa, enfim, esse lugar também de opressão e repressão dentro da igreja e na Bíblia. É que eu tinha muito medo dessa decepção, né, de decepcionar os meus pais, de não ser o que eles projetaram pra mim. Esse ano, na verdade, foi o ano que a gente voltou a falar disso, e foi o ano onde eu cheguei pra eles e assumi e falei, olha, não vou mais carregar esse peso comigo. Quando eu me coloquei, a minha colocação foi a seguinte, olha só, é pegar ou largar. Vocês têm um filho gay e ele vai viver plenamente a sua sexualidade e tudo mais na sua vida. Se vocês estiverem dispostos a viver com isso, seremos uma família feliz. Se não, deixarei vocês no meio do preconceito de vocês. Agora, quando ficarem velhos e precisarem de alguém, procurem um pastor da igreja que disse para vocês que não dava para ser pai de filho gay e aceitar isso numa boa. Levou um tempo, fiquei 4 anos sem falar com meus pais. 4 anos. Sabe como é que é hoje? Eu chego em casa, se eu for na casa da minha mãe e não levar meu parceiro, ué, cadê o André? Por que ele não veio almoçar com a gente hoje? Agora, na igreja, meus pais não podem defender uma bandeira gay, porque eles estão numa igreja que é muito homofóbica. Não é possível tolerar religião homofóbica. Não é possível. Como não é possível tolerar religião racista, terrorista, não é possível. Então eu sempre digo, sua igreja não te ouve, você é gay, lésbica, bissexual, transgênero, sabe o que está falando? Sua igreja não te ouve, devolva o favor. Pare de ouvi-la, saia daí rápido, desintoxique-se, porque isso só faz mal a você. Enquanto você está lá, o seu dinheiro e o seu tempo estão financiando aquele sistema. Tem alguém vivendo muito bem graças a isso. Pule fora. Eu não vou mudar. Não tem como eu mudar, pai. Deus sabe que eu tentei. Se o que disse é verdade. Se for mesmo verdade. Que o Senhor não está pronto para me perder. Então eu sinto muito, mas quem tem que mudar é o Senhor. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ver é olhar para o seu filho, né? E de você olhar para ele e ver que ele é uma pessoa, né? Que ele não é a sua imagem e semelhança, né? Que ele tem desejos, que ele tem escolhas, né? E que muitas vezes vão ser escolhas muito diferentes do que você faria, né? Quando for colocado essas questões, que você escute e veja, né, o quanto isso pode danificar essa criança, né, danificar no sentido emocional, porque às vezes emocionalmente a pessoa fica quebrada. Mas você aceitar o diferente, e às vezes muito diferente da sua realidade, né, você tem que ter um tempo. Então acho que é cada um esperar o seu tempo e dar esse tempo. E com amor, sabe? Amor. Amor.